Presentar a nuestro primer profesor invitado, el doctor Carlos Eduardo Diniz, quien es médico cardiólogo y cardiólogo intervencionista. Es coordinador del curso de intervenciones extracardíacas de la Sociedad Brasileña de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. Es director presidente del Hospital Semper en Belo Horizonte, Brasil. Ha realizado más de 700 procedimientos de embolización uterina realizados desde el 2004. El doctor Carlos Eduardo Diniz intervendrá con el tema embolización de los miomas uterinos como opción al manejo quirúrgico. Doctor Diniz, bienvenido. En este momento usted ya puede compartir su pantalla y habilitar su micrófono para poder empezar con su conferencia. Gracias, buenas noches. Gostaria de agradecer ao Dr. Jorge pela invitação. Para mim é um prazer falar de embolização de miomas, tema que me gusta tanto, que trabalho há tanto tempo para divulgar esta técnica. Jorge estuve com nós aqui em Brasil por um ano. Hicimos muitas embolizações juntos. Ele tem muita gana de começar a fazer isso em Equador. Eu penso que é uma terapia que pode acrescentar muito a los pacientes, a los equipos de ginecologia, para melhorar a manutenção do útero em los pacientes que pretendem embarazo. Pido desculpas por mi portuñol. Eu vivi em Espanha há muitos anos, mais de 20 anos, e desde então não hablo mais espanhol. Vou tentar me fazer compreender, ok? Vou começar a primeira charla. Eu trabalho em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, desde 2004. Nós começamos serviço de embolização de miomas em parceria com o ginecologista do nosso hospital. Desde então até hoje, o serviço ha crescido muitíssimo. Recebemos hoje pacientes de todos os estados de Brasil, às vezes de outros países também. É uma terapia que eu penso que tem muito a acrescentar. Vamos falar de miomas uterinos, pero eu falar de miomas uterinos para ginecologistas não tenho muito o que acrescentar. Sabemos da frequência da ocorrência em las mulheres em idade reprodutiva. É a principal causa de histerectomia. É tumor de células benignas. A embolização de miomas uterinos inicialmente foi utilizada para controle de hemorragia pós-parto. Desde 1995, Dr. Avina começou a observar a redução de miomas em pacientes submetidos à embolização antes de fazer as miomectomias. Atualmente, há muito mais de 150.000 casos realizados no mundo. Como selecionamos nossos pacientes? Isto é muito importante porque as mulheres às vezes nos procuram simplesmente por ter os miomas. A presença ou não de miomas não é o motivo para fazer o tratamento. A paciente tem que ter sintomas como metrorragia, cólicos, anemia, dolor pélvico, efecto de masa, seja intestinales, urinarios como polaciúria. Ocasionalmente... Perdón que le interrumpa, mil disculpas. No estamos viendo todavía la presentación, estamos viendo una carpeta que se llama Aula Ecuador de su computador. Tuvimos este problema temprano. Había resolvido. Voy a intentar de nuevo. Doc, ¿tiene que tener la presentación de PowerPoint abierta? Sí, no, está aquí, ya está. Ok, y vamos a dejar de compartir. Yo pienso que he resolvido. ¿Está bien?
Sí, listo, ahora sí vemos bien. Sí, perdona. Entonces, vamos, pero no está cambiando. Ok, ya mostramos esto. ¿Está ok ahora? Sí, doctor, ahora sí está todo ok. Ok. Entonces, doctora Avina empezó a ver, notó la reducción de miomas en pacientes submetidas a embolización. Y acá son las pacientes que tienen que tener estos síntomas: metrorragia, cólicos, anemia, dolor pélvico, efecto de masa. Hay muchas pacientes que se quejan de polaciura debido a los miomas. Dispareunia. Ocasionalmente tenemos las varices pélvicas, que es un asunto para la próxima charla, que puede ser causada por la presión de los miomas. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Yo voy un momento. Acá. Computador laser. La única contraindicación anatómica para la embolización de los miomas es la ocurrencia de mioma pediculado subseroso, porque cuando se hace la embolización y se causa una isquemia, estos miomas se pueden cair en la cavidad abdominal y causar infecciones y dolor crónico. Después tiene que hacer cirugía abierta para retirar y riesgo de infecciones. Los miomas intramurais, submucosos, ocasionalmente pediculados, que se trata cirúrgicamente muy tranquilo, no son contraindicaciones para la embolización. A ocorrência de infecção pélvica ativa é uma contraindicação óbvia. O carcinoma endometrial ou uma massa pélvica não diagnosticada. A ocorrência de tumores malignos contraindica qualquer embolização em útero. Para prevenir a infecção pélvica ativa, nós pedimos a las pacientes que vão a uma consulta com o ginecologista que tomem antibiótico 72 horas antes do procedimento. Utilizamos aqui a acitromicina. Existe uma associação entre infertilidade e os miomas. La miomectomía tradicional, 40 a 60% de las pacientes que quieren embarazar lo consiguen, y de estas, en torno de cerca de 60% llegan a una gestación a término. Los números de las pacientes sometidas a embolización de miomas con intención de embarazo a futuro son superponíveis a estos datos, que sea, las mismas 40 a 60% tiene o embarazo positivo e conseguem destas em torno de 50 a 60% chegar a uma gestação a término. Os resultados, 96% de pacientes submetidas às embolizações apresentam uma melhora importante de los sintomas com desaparecimento em la maioria. Normalmente esperamos hasta el tercer mes para checar, porque hay un corrimiento, no sé cómo se dice en español, pero hay una permanencia de sangre saliendo del útero por hasta 3 meses, es normal. Y conseguimos registrar hasta 75% de reducción en volumen uterino. Esta redução nós checamos em 1 ano com a ressonância magnética e comparamos com a ressonância que ha hecho antes de la embolização. La técnica, un momento. La técnica consiste em cateterizar seletivamente la artéria uterina.
Esta artéria, ela surge da divisão anterior da artéria ilíaca interna. E quando começamos a fazer este procedimento, é pouco um desafio, porque os movimentos são muito diferentes que os movimentos que hacemos para uma angioplastia de femoral ou mesmo de coronária. Há uma curva que se hace em catéter que o movimento é o contrário, que se hace fora e que hace dentro. Pero depois de alguma prática, hoje nós hacemos esse procedimento muito rápido. A técnica analgésica talvez seja o mais importante, o que mais aprendemos nesses anos de trabalho, porque o dolor é o principal motivo, a principal queixa das pacientes. O dolor de isquemia uterina é muito forte. E utilizamos um catéter peridural para analgesia. Em el pré-operatório, este catéter é implantado e em nosso hospital ele se queda hasta el outro dia. Por 24 horas, a paciente utiliza este catéter com uma solução de morfina contínua, que se pode fazer bolos ocasionalmente se o dolor se queda muito grande. Utilizamos de rotina o anti-inflamatório não esteroide venoso, o caso cetoprofeno, dipirona de horário de 6 em 6 horas e iosina. Quando a paciente se vai a casa, a paciente sale com dipirona, com iosina, com um anti-inflamatório não esteroidal, oral ou supositório, e ocasionalmente metadona para o dolor mais forte que não cede com os medicamentos anteriores. A mim não me gusta muito a metadona porque há náuseas e a paciente já não se queda muito bem nos 2 ou 3 primeiros dias. Então, eu peço que evite use ocasionalmente. Em um outro hospital que trabalho, os anestesiólogos preferem fazer a anestesia peridural por la mañana antes del procedimiento y por cerca de 18 de la tarde ellos hacen una otra aplicación de analgésicos con la misma dosis o casi la misma de la mañana. Quitan y retiran el catéter. Las pacientes no fican con el catéter por la noche. Mi impresión con eso es que las pacientes por la mañana se quedan en un mejor estado general. Pero eso es una preferencia de cada anestesiólogo. La técnica de la embolización empieza con la punción de la arteria femoral por la técnica de Seldinger, la misma técnica de arteriografías o de cateterismo cardíaco. Podemos hacer por arteria radial también, pero a mí no me gusta una vez que las pacientes ya se quedan anestesiadas en la parte inferior, no hay por qué dar un dolor en otro sitio. Yo uso el acceso femoral. Como los catéteres son muy pequeños, no tengo problemas de sangramientos mayores. Utilizamos un introductor 5 French, heparina 5.000 unidades. Utilizamos un catéter llamado uterino o Roberts, o ocasionalmente el catéter Cobra. Hacemos una asa en la arteria renal izquierda para conseguir hacer la cateterización contralateral al mismo tiempo y con el mismo acceso cateterizamos también a arteria ipsilateral.
La cateterización selectiva de la arteria uterina izquierda es hecha a seguir con angiografía e embolización. Si necesario, utilizamos el microcatéter para acessos mais difíceis, quando temos curvas que às vezes não permitem que o catéter maior llegue seletivamente em la uterina. Sempre hacemos embolização seletiva com partículas de polivinil álcool ou microsfera. Existe uma diferença muito grande de custo entre os dois, pero não encontramos nenhuma diferença de resultado a largo prazo. Para mim, uma ou outra são iguais em termos de resultado tardio. Em caso de microcatéter, por ter um lumen mais pequeno, é melhor utilizar as partículas até 300 micras. Estas partículas são numeradas de acordo com os tamanhos. E, em caso de microcatéter, eu prefiro as esferas por ser mais tranquilo de navegar por o interior do microcatéter. Hacemos uma angiografia de controle e esperamos a amputação da artéria uterina em terço próximo medial. Posteriormente, com o mesmo catéter, cateterizamos a artéria uterina direita e hacemos embolização também seletiva e angiografia de contorno. A hemostasia hacemos compressiva sem dispositivos para oclusão. Aqui estão os materiais. Este é um catéter Roberts. Ele tem uma curva muito grande com anillo acá que permite que, mesmo cerrado como está, com este ângulo de curva, ele não se cierra. La punta del catéter é muito macia para não causar nenhum tipo de vasoespasmo em las artérias. E aqui estão os dois tipos de material para embolização. Aqui o PVA, que é o polivinil álcool, é pouco mais irregular, las bordas é como floquitos. E aqui são as partículas de esfera. As microesferas são mais gelatinosas e circulares. Hacemos uma mistura com um antibiótico, uma gentamicina, assim como contraste para fazer o controle da injeção de material e soro fisiológico. Aqui tenho que cambiar a pantalla, pois os vídeos não estão funcionando acá. Um momentito. Não cambiei. Share. Cá. Pronto. Perdona por el tiempo, pero Jorge me ayudó mucho traduciendo los slides, pero el video no se pone en marcha. Acá. Acá. Pronto. ¿Están a mirar? ¿Está cierto? Así Jorge? Sí, Okay. sí, está bien. Acá estamos con el catéter saliendo de la arteria. Un momento. No puedo. No, el video no funciona en movimiento. Okay. Sin apuntador laser. Acá está un catéter saliendo de la femoral derecha, haciendo la curva
en la aorta abdominal y un cateterismo selectivo de la uterina izquierda, donde vimos el aspecto de sacarollas. Acá, após la embolización, hay una amputación del brazo sin gramas visíveis. Los criterios para parar el procedimiento son puramente angiográficos. Este otro caso, vemos múltiplos miomas mayores, mucho vascularizados, una uterina izquierda grande. Y los tamaños de los úteros y de los miomas hacen con que se cambie mucho la cantidad de material para embolización. Cuanto mayores los úteros, más material se utiliza. Aquí los resultados después con amputación completa de uterina. Este es un caso interesante con miomas muy grandes. Este útero iba acima de la cicatriz umbilical. El paciente parecía una gravidez de 4 meses. Y após la embolización, aparece una arteria ovariana grande, proximal al terço medio de la uterina. Esta es una situación que ocurre no muy frecuente, pero que tenemos que saber cómo agir una vez que las pacientes, uno de los efectos colaterales de embolización son las menopausas precoces. Para evitar eso, tenemos 2 técnicas. Una es ultrapasar la origen de la ovariana con un microcatéter y embolizar distal a ella. Una otra que empezamos a usar hace unos años y es más común, es de utilizar partículas más grandes que no llegan al final de la ovariana. De esta forma, el ovario tiene otras fuentes de circulación y la paciente no desenvolve los síntomas de menopausa precoce. Un momento, voltando. Ok. Son los mismos. Los cuidados post-embolización. Esto, yo pienso que los ginecólogos tienen una participación muy importante aquí, porque las pacientes siempre son de ellos. Y la dolor nosotros cuidamos, pero ocasionalmente hay que acompañar la descarga vaginal, hay que hacer una curetaje para algún resto de mioma que queda en la cavidad uterina. Y ese acompañamiento, bem como los perfiles hormonales, deben ser feitos con os ginecologistas. A dolor ocorre em 5% de las pacientes e determina el período de hospitalización. Hoy, nosotros aquí no dejamos los pacientes por más que 24 horas en hospital. Normalmente hacen la embolización en un día y hasta el mediodía del otro día ya están indo para casa. Este dolor más fuerte dura de 48 hasta 72 horas y debe ser controlado con los antiinflamatorios y analgésicos que yo he dicho, pero puede a veces durar un poco más. La paciente presenta una cierta mejora después del tercer día, empieza a caminar un poquito, el dolor se vuelve. Entonces, este malestar cólico puede durar semanas, pero es mucho más sencillo, mucho menor que en los primeros 3 días.
Existe uma síndrome descrita como síndrome pós-embolização, que felizmente é muito rara, com febre de hasta 39 grados centígrados, náuseas, vômitos, leucocitose sobre os 20.000 e que cede em uma semana. Eu tive uma paciente com esta síndrome que coincidentemente tinha também diabetes e foi difícil de saber que não era uma infecção bacteriana, pero ela melhorou os sintomas em 2 ou 3 dias e ficou bem. Caso os sintomas progressem, avaliar a necessidade de antibiótico, pero em todos os nossos casos, nós nunca usamos antibiótico depois de uma embolização, pero tem que avaliar a possibilidade. A curetaje em casos específicos, que é muito rara. A persistência de descarga vaginal, hasta 60 dias se pode ocorrer sangre um pouco de color mais escura. E a paciente se deve hidratar muitíssimo. Estas pacientes, em los primeiros dias, tendem a não comer. Nós temos que orientá-las sobre tomar muito líquido para ter hambre, porque os pacientes desidratados não têm hambre. Complicações do procedimento. Na literatura é descrito 1% de histerectomia. Nós, hasta hoje, felizmente, não temos nenhum caso. Eu penso que estes casos são das primeiras técnicas. Hoje, as técnicas são um pouco menos agressivas. O útero tem outras fontes de irrigação. Não há uma evolução mala como estas. Em 1,8 hasta 9%, dependendo de los estudos, inicia-se o desenvolvimento de sintomas de menopausia, normalmente em pacientes com mais de 45 anos, normalmente associada à embolização inadvertida das artérias ováricas, como já ha dicho. El 4% de síndrome pós-embolização, pero que a paciente tem que volver ao hospital é muito raro também. Se existem miomas submucosos ou parte submucosos, parte intramurais, se pode ocorrer a expulsão de miomas. Normalmente são fragmentos mais pequenos, pero esta foto é de uma paciente que me chamou por el teléfono e me mandou via WhatsApp perguntando o que era que havia salido quando se foi ao banho. A paciente pode desenvolver cólicas hasta a eliminação, pero não tem maiores complicações. Ocasionalmente, se as cólicas perduram associadas a febre, calafrios, então tem que fazer uma curetagem, pero é muito raro. E para isso é importante ter os ginecologistas cerca. É descrito na literatura 3 casos de morte por sepsis. Este é apanhado de casos hasta 2015. Nós hoje temos mais casos, com 402 pacientes embolizadas com a idade entre 20 e 50 anos. Pacientes nulíparas 157, quase 30-40% dos pacientes. Volume uterino pré de 50 hasta 4.160. Esse número é impressionante. Foi uma paciente, pero a média, as outras grandes, teníamos umas 2 ou 3 com 2.000 e pouco. Pero com este número aqui, a média é muito alta, de 1.625. Volume uterino pós-média de 625 milímetros, com 100% de êxito técnico. 32 pacientes tiveram embaraços a término, sendo 55% de êxitos naquelas com intenção de embaraço.
Hemoglobina média inicial 12.2, depois 14.1. Retorno ao trabalho em 7 dias. Normalmente, eu pido que quedem em casa hasta o 10º dia. Internação hospitalária por mais de 24 horas por dolor, sempre por dolor, 1%. 3 casos de reembolizações, 2 claudicações de glúteo por embolização intempestiva da glútea, da artéria glútea. Esses 2 casos cessaram as queixas após prescrição de cilostazol. Um hematoma subcapsular renal que ocorreu devido ao hacer la asa del catéter en la arteria renal con un fio guía muy duro que perforó la cápsula. El paciente tuvo mucho dolor, pero evoluiu bien con tratamiento clínico. Después de este apañado, nosotros hace un año fue publicado en la revista Fémina com o Dr. Ilveu, que é o ginecologista que trabalha com nós, a publicação do resultado de 582 pacientes em 30 dias. Nossa casuística atual é próxima de 700 casos. E hoje hacemos, toda semana, temos 2 a 4 casos de embolização de miomas. Esta frase eu he dicho em um webinar há 15 dias de Solace sobre o que eu penso, porque foi perguntado do que eu penso da interação entre as especialidades. Qual a importância de se trabalhar próximo do ginecologista, da clínica de dolor no hospital, se quer fazer um serviço de embolização que seja de êxito. Nós entendemos que as pacientes com múltiplos miomas, especialmente, as pacientes que querem preservar o útero, são as pacientes com maior indicação para a embolização. É óbvio que existem outras técnicas de tratamento de miomas que são técnicas muito boas, pero para quando há múltiplos miomas e que existe uma possibilidade que durante a cirurgia o cirurgião tem que escolher entre quitar o útero ou por sangramento, porque às vezes os miomas estão muito cerca das artérias uterinas. Estes casos muito complexos tratamos com embolização com muito êxito. Às vezes hacemos tratamentos combinados também, miomas pediculados subserosos, que são as contraindicações para o tratamento. Às vezes tratamos por videocirurgia este mioma pediculado e depois a paciente vuelve para embolizarmos os outros. Então, resumindo, se queres ir rápido, vá solo. Se queres chegar lejos, vá acompanhado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación, doctor Diniz. La verdad, la frase que usted cita al final de su brillante exposición es lo que realmente queremos nosotros transmitir en este primer Congreso Internacional de Ginecología. Creo que tiene usted una casuística muy importante en cuanto a la embolización de los miomas, y esa es la inquietud que nosotros queremos dejar aquí a los colegas ginecólogos. Nosotros estamos trabajando también en la manera privada con el doctor Muñoz, que sí, efectivamente trabajó con ustedes allá en Brasil teniendo unos excelentes resultados. Hasta que existan más preguntas de los asistentes, yo tengo una pregunta que me surge ahora. ¿Hasta qué tamaño yo decido no optar por esta embolización de los miomas? Porque sí, efectivamente, cuando nosotros estamos tomando una alternativa quirúrgica como ginecólogos, como una miomectomía,
sea esta laparoscópica o sea abierta, pues también tenemos nosotros criterios para realizarlo o no, porque la mayor parte de pacientes buscan realizarse una miomectomía. Digo, la mayor parte de pacientes por deseo de fertilidad, por deseo de quedarse embarazadas. Entonces quería saber cuál sería un criterio para decir, no, estas no serían embolizables o cuáles serían los criterios, doctor. Lo principal criterio es la presencia de miomas subserosos pediculados. Este es para mí es el único. Para nosotros, como ha mirado la técnica, no hace diferencia si es submucoso, si es intramural, si es subseroso. La técnica de embolización es la misma. Si el mioma tiene 10 centímetros o si tiene 2 centímetros, la técnica de embolización es la misma. Entonces, hoy en Brasil hay algunos, eh, algunos criterios que algunas empresas, algunas compañías privadas de seguridad que dicen que miomas mayores que 10 centímetros que no se puede embolizar. Pero eso empezó hace 2, 3 años. No sé por qué. Porque desde 2004 hacemos eso y ya embolizamos miomas maiores. Muchas veces hay pacientes jóvenes con uno único mioma muy grande que no tiene un plano de clivagem cirúrgica, que se foi para uma cirurgia e vai quitar o útero, é que eu penso que esses grandes se reduzem muito, em torno de 70% de tamanho, é que se pode, não é sempre, obviamente, pero que se pode lograr que a paciente se quede embarazada com uma redução de 70%. Então, o tamanho, para mim, não é uma contraindicação para o tratamento. Se anatomicamente o mioma pediculado subseroso. Obviamente, um mioma, o paciente tem mioma, 2 miomas submucosos, um mioma pediculado submucoso, não vai ser a embolização, porque a cirurgia é muito sencilla, muito tranquila e os cirujanos são brilhantes, muito buenos. Pero eu penso que há uma escolha da paciente, pero há para avaliando como técnica. Si hay pacientes con múltiples miomas, esta es el mejor tratamiento sin duda, la embolización. Perfecto, muchísimas gracias. Queda bastante claro estos criterios de elegibilidad. Y en cuanto al costo-beneficio, había visto yo en parte de su presentación acerca de la utilización del PBA versus la microesfera. Se había dicho que es cualquiera de las dos tiene el mismo beneficio, pero en realidad a costos o por qué elegimos uno o el otro, o es por la disponibilidad, no sé. Na verdad, si utilizas el microcatéter, que es la técnica más conocida hoy, que los vasculares utilizan mucho más, las esferas son más tranquilas de se utilizar, porque no forman grumos, no impactan en el catéter, entonces es mucho más confortable de utilizar las esferas que el PVA. Pero yo desde siempre empecé a usar la técnica, en la mayoría, más de 90% de los casos, sin el microcatéter, solamente con el catéter uterino. Hacemos una embolización en 10 minutos. El lumen del catéter es muy largo, entonces el PVA se va muy bien, muy tranquilo, no tengo ninguna dificultad. La diferencia de precio en Brasil, voy a decir en reales, es como un PVA 600 hasta 900 reales, una partícula 4.000. El PVA se utiliza en menor cantidad, es más eficiente. Entonces, no hay justificativa para no se utilizar cuando se puede, pero hay que
ir en defensa de los que no utilizan solamente el catéter. Cuando se utiliza el microcatéter, la embosfera es mucho más tranquila. Listo. Muchísimas gracias por su presentación, por la primera parte de la presentación, porque sé que existen, bueno, hemos dividido este tema tanto del dolor pélvico como la embolización, para que definitivamente sea mucho más provechoso para los participantes. Ya estamos con un gran número de asistentes, así que, bueno, felicito su presentación nuevamente, Gracias. doctor Diniz. Un fuerte abrazo. Gracias.